Boa tarde. Dizem que o que é bom temos que esperar. Então, vamos dar início ao último painel de hoje. Quero agradecer já a toda a audiência que nos acompanhou durante o dia. Navegamos por um montão de conteúdos. Também houve muitas pessoas que talvez não tenham podido ter acesso nesse momento por uma questão da sua agenda. Então, durante os próximos dias, vamos facilitar toda a informação, todo o material que se gerou hoje. Então, sem mais delongas, vamos apresentar que será o nosso último painel. O painel que se chama Criando Conteúdo de Maior Qualidade. Então, vamos ter o luxo de contar com referentes da indústria, as pessoas que há muitos anos têm trabalhado nisso. Então, vamos apresentar. Em primeiro lugar, vamos apresentar a Fernanda Rodrigues, diretora de NIG Marketing Digital para a América Latina. Fernando vem trabalhando há muitos anos na indústria, então é um especialista quanto ao marketing de entretenimento. Em segundo lugar, apresentamos Adriano Smith, que é diretor sênior de produção de conteúdos em Discovery Kids. Em último lugar, Pablo, que está atrás do crescimento digital, estratégia de conteúdo, desenvolvimento de negócio, crescimento de audiência, desenvolvimento de partnership no entretenimento infantil. Então, vamos deixar que eles possam contar um pouco quem são e do que se trata e o que desenvolve as suas organizações. Pablo, se você quiser começar, obrigado por estar aqui. Oi, boa tarde, boa noite, aqui na Espanha. É um prazer estar presente na Espanha, que eu trabalho há 10 anos, um trabalho muito forte no desenvolvimento de conteúdo digital e audiência direcionado ao público no mundo, principalmente dos e o gênio da companhia que começou sendo uma discográfica e então desenvolvemos principalmente audiência público e realmente temos o mérito de ter fornecido, dado um começo em tudo que é referente a conteúdo para crianças, no âmbito de uma das novas plataformas digitais. Obrigado, Pablo. Adriana, você quer continuar se apresentando? Boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com Pablo e Fernanda também. Eu trabalho em Discovery Kids, quase tanto isso é o canal que se transformou na plataforma dedicada à audiência pré-escolar e foi o que habilitou a gerar essa mente nesse para esse momento. Então, desde o momento, muitas gerações depois de crianças no pré-escolar, já temos também a sorte de ter pais e mães que viram o canal e desfrutaram do canal quando eram crianças também, né? E dentro das minhas responsabilidades com o canal está toda a parte de desenvolvimento, de encontrar novos projetos de qualidade, como é o nosso tema aqui nesse painel, e levá-los à produção junto com o nosso todo o pessoal. Eu quero agradecer você em participar do painel, é um prazer. Pensava na quantidade de anos que você está na Discovery Kids e também a nossa audiência que está vendo, parte delas são menores do tempo que você está na Discovery. Obrigado, Adriano. E Fernanda, vou quer continuar você? É um prazer estar com vocês aqui, muito obrigada. E
todas essas pessoas que nos acompanham nessa palestra. Eu sou da de América Latina, estou trabalhando na companhia que tem diretora e todo o movimento desse segmento. O interessante do nosso produto é que vão nosso segmento é diverso, as pessoas que são amantes do cinema, temos uma sociedade interessante com diferentes casos nesse estudo, e isso nos permite distribuir conteúdos infantil, para adolescente, para adultos, de todos os gêneros existentes. A minha maior responsabilidade na América Latina é supervisar a estratégia global para anunciar nossos produtos. Tenha as matizes, esses famosos triângulos que tem em cada país, de algo global, fazer local para que seja atraente e conseguir com a sua audiência. Nosso, quero agradecer você estar aqui. A película que eu adorei, o filme que eu adorei, espero ver a versão 2. O primeiro tema vai ser sobre. Vocês diziam antes que trabalham conteúdos, época, né? Que diferença vocês estão vendo na indústria? É uma pergunta ampla, cada um pode aprofundar mais o que acharem necessário. Quer começar? Fernanda, sim, com prazer. Como você disse, é uma pergunta com muitos ângulos. Eu vou focar no conteúdo do cinema, onde eu tenho expertise e lembro da produção. O que se vê a tecnologia que nos permitiu criar mundos, tá, que vocês podem ver aí, houve muitos produtos em CD, com certeza nos ajudou a contar mais as histórias às crianças e à audiência em geral de hoje. São muito mais exigentes, estão acostumados aos grandes sucessos, que haja muita cor e que cenas realmente talvez possa ser quase impossível que você já estão num livro, um comics que você essas cenas que estão numa revistinha, você possa ver na realidade é muito forte. Eu lembro ah, há anos na metade da Universal começamos a ver esse universo porque todos os personagens de Marvel, todos os comics, quando éramos meninos, e tínhamos esse efeito de soco, né? Pau! Então, você, então podemos ver agora isso com uma quantidade de efeitos impressionante. E uma das é a qual ir ao cinema e continua a tecnologia evoluindo. Então, acho que no início era só a imaginação e a qualidade das pessoas que estão atrás das câmeras. Com certeza, a tecnologia é um fator que gerou um diferencial nesses últimos anos. Adriano, você quer nos contar qual é a principal diferença que você nota nesse momento que você começou, esses primeiros momentos, comparado somando? Eu adoro ter, na verdade, muito contente de ter acompanhado através de Discovery Kids o crescimento da indústria na América Latina, a indústria
que seria a indústria do entretenimento, as produtoras em particular, com o que nós trabalhamos em Discovery Kids, nosso conteúdo, animação, seria os estúdios de animação. Quando começamos, realmente, eram ações, criar como sonhos, em um nível de qualidade que possa competir conteúdos com o Canadá, Estados Unidos, a Europa. E conseguimos. E realmente temos aí uma linda lista de colaboradores com o Discovery Kids. Aqui temos o Pablo como representante de alguém que contribui para o crescimento da indústria e olhando há 5 anos, nos 15 anos, foi uma linda evolução. Ainda há muito caminho para frente. Sinto que com algumas questões, países que conseguiram melhor do que outros, como o Brasil, México, Argentina. Então, há lindos estúdios em toda a América Latina, mas tudo isso depende muito de incentivos, de fomento para intercâmbio de ideias, formas de executar o trabalho, e tudo isso é algo que eu sinto que cada vez mais é importante unir os diferentes países nesses esforços e gerar uma grande parceria para frente. Essa é uma pergunta que eu quero fazer, Pablo. Vocês talvez tenham uma história diferente como companhia, porque começaram a saber a tua opinião dos conteúdos, estão muito ao alcance da mão, há muitos conteúdos no qual a audiência pode ter acesso. Quais são os pontos distintivos quando falamos de conteúdo de qualidade? Qual é a sua opinião? Principalmente, e pegando o que dizia a Fernanda, a tecnologia possibilitou que muitas pessoas possam produzir conteúdos. E isso também a gente vê nas plataformas, fora do que é conteúdo para crianças e também em alguns casos em particular, entre essas companhias que se dedicam a produzir conteúdo para essas plataformas. Na verdade, quantidade e qualidade sempre tem que ser referencial e conseguir que esse target tenha um engajamento com esse conteúdo. Então, sempre sendo referencial. E quando falamos de qualidade, acho que é um núcleo de todo o conteúdo, é a história. E quando isso funciona, acontece, e lógico, destacado com diferentes orçamentos. Então, ter esse vínculo da história com a audiência, a gente define mais com qualidade desse conteúdo. Também tem a ver com esse conteúdo, além do mais hoje, com essa tecnologia, dar voz a muitas pessoas que antes não tinham essa possibilidade. Também há uma qualidade por esse lado, de possibilitar mais pessoas, muito mais países e companhias produzir conteúdos para poder também criar daí do seu lugar, ter essa referência que antes se tinha com companhias que produziam excelente companhia, excelente conteúdo, tem um conteúdo na origem dessas companhias. Então, a tecnologia também permitiu que essa qualidade tenha a ver com essa mensagem, com essa voz que tem todos os criadores das plataformas de conteúdo. E nesse sentido, no nosso caso, como eu comentava, o conteúdo infantil junto com a música. Acho que a música também dá uma qualidade, um engajamento.
e principalmente uma conexão na família, porque são muitas as canções, músicas que atravessam gerações e conectam. Ou o teatro, quando está tocando em outro lugar, conecta o avô. Então, desse lado também, além da história e da qualidade técnica, fornecer isso emociona e gera um vínculo com o conteúdo. Com certeza, você mencionava primordial, importante. Agora, para além das tecnologias especificamente, a gente vem notando nesses últimos anos na indústria que cada vez é mais o surgimento de novos títulos, tanto ficou quanto em. Então, eu queria fazer a pergunta se há algum fator que tenham identificado, gerado esses lançamentos que cada vez sejam mais em termos de conteúdo para crianças, via a página de UP, que é um slider que mostra 7 títulos, 3 oferece para o segmento. Então, queria entender que vocês ajudem a entender por que acontecem essas coisas. Olha, em geral, nesses últimos 20 meses que levamos nesse confinamento, fazendo um resumo dos últimos 3 ou 4 anos, sem dúvida, a família ganhou uma importância. Revalorizamos a família. Muitas vezes pensávamos, bom, como eu gostaria de passar mais tempo com os filhos, ou com o companheiro, com os pais, com os irmãos, com um pequeno entorno. E a pandemia nos deu essa oportunidade. Para nós, identificamos 4 quadrantes. Vão desde o mais novo da casa até o avô, passando pelo adolescente, o jovem adulto. Esses filmes, geralmente, e como a maioria, têm um sentimento, mas aqui procuramos sentimentos universais. Procuramos essa conexão entre pais e filhos, entre irmãos. São temas que hoje são cada vez mais valorizados. É por isso que, como você disse, temos filmes como Minions, que justamente podem ter esse ângulo atrativo para os mais novos, mas para os pais também é um conteúdo atraente e já não é, vou ver um filme com meu filho, um filme infantil, vou dormir enquanto ele vê o filme. Não. Então, temos personagens que conseguem prender a atenção de qualquer pessoa que possa ir no cinema. Tratamos temas universais. E uma das coisas que foi exacerbada também é o humor. Na América Latina, principalmente, tudo relacionado com a família, com o humor e também o terror, o horror, todos esses filmes, esse tipo de filme. Então, trata-se de compartilhar, mas os filmes infantis, os filmes animados conseguem essa conexão e fazem com que toda a família vá para o cinema. É uma saída familiar. Ou você pode ir acompanhado por outra pessoa, porque no fim do dia, quando você vai acompanhado para o cinema, você está muito mais. E também, em questão comercial, digamos que pode ir longe atividades especiais em consumo, robots ou licenças, spin-off, por exemplo. Temos aí as diferentes empresas. Você falou ainda agora da importância que estão dando para a família, sobretudo no que foram esses 2 últimos anos, poderíamos dizer, talvez em contextos de pandemia. E eu queria perguntar para Adriano, para Pablo,
quais são os insights que obtiveram através do que foi esse contexto em termos de hábitos no consumo de conteúdos? Adriano, quer contar para a gente o que vocês viram? Bom, uma das coisas que já era muito presente para nós na Discovery Kids era que era uma experiência. Nós gostávamos de imaginar que essa experiência era uma experiência coletiva na casa, entre pais acompanhando as séries com seus filhos. De certa forma, como os nossos conteúdos sempre têm algum tipo de algo positivo, como um ensinamento, um dado, algo positivo que ajude a criança a expandir sua curiosidade e conhecer o mundo real. Nesse aspecto, a criança assistindo e a criança fala, mas você sabia que essa personagem tal coisa e tal coisa. Então, é algo que já fazíamos e agora, nessa época de pandemia, que todo mundo estava na sua casa, vimos que era uma experiência que ajudava a, digamos, levar o estresse, né? Porque não, as crianças não entendiam exatamente o que estava acontecendo, então o que procuramos fazer é dar algum tipo de conteúdo que fosse relacionado com lavar as mãos, família. Então, de uma certa forma, é isso que fizemos e o que vimos em termos gerais. O que aconteceu foi por conta das escolas, por exemplo, que estavam fechadas com as aulas virtuais. O consumo na tela aumentou muito para crianças, colocando tudo isso no passado. Existe aqui um despertar da necessidade de fazer com que a criança também faça outras coisas que ver a tela. Isso eu acho que é muito positivo e tomara, é algo que nós tivemos que ter uma etapa muito fechada para poder valorizar eh, as crianças, né? O que fizeram as crianças em casa. Obrigado, Pablo. Já falamos durante esse tempo, durante o período da pandemia, que vocês mediram na audiência e viram picos que nunca antes tinham visto. Quais são as suas conclusões e como se adaptaram a esse novo contexto? Bom, principalmente a pandemia, todo mundo passou por ela, vimos mudanças, podemos dizer, em toda a atividade humana. No caso das crianças, na verdade, o impacto ela foi muito. No início da pandemia, para março, tínhamos aumento de quase 40% do volume total que nós tínhamos anteriormente. Mas pensando, como falou Adriano, muito além de toda a frequência e trabalhar mais nos hábitos, trabalhamos com diferentes canções, os hábitos de escovar os dentes, por exemplo, agora focados mais na lavagem das mãos e tudo isso, tivemos esse tipo de conteúdo. O que procuramos era que todas as nossas canções foquem mais nas partes do movimento, da atividade, manter as crianças ativas enquanto ouviam nosso conteúdo. Por isso lançamos em TikTok, nas nossas redes e o nosso conteúdo. Em poucos meses chegou a 500.000 de assinantes e procurávamos que os pais acompanhassem as crianças nessas coreografias e tentando que
fazer com que haja movimento nas crianças e não estivessem o tempo todo olhando para a tela. E procurando também, como dizem todos, que haja um momento em que de toda a família, uma coisa que nós todos, né? E, acima de tudo, procurar o encontro cordial, muito além de que com a repetição das canções, as crianças que escutam uma, duas, três vezes não é tão atraente para o adulto. Então, buscamos esse tipo de atividade que podia, que era dançar, simplesmente, né? Se movimentar. Muito bem, Pablo, continuando com você, eu queria perguntar o seguinte: cada vez escutamos mais aqui um termo na região e, na verdade, no mundo todo, que é o termo OTT. Vocês, como IP, já lançaram sua própria OTT, um marco importante para uma empresa como a sua, e eu queria saber como foi o caminho para decidir desenvolver a sua própria plataforma e gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, não fomos os únicos, obviamente, nesse tempo, né? Todas as companhias lançaram seu CVOD, seu VOD, sustentado na procura das suas audiências, tentando sensibilizar cada vez mais esse contato que a gente estabelece com cada uma das IP que desenvolve, né, das personagens que tem. Para nós foi particular, porque começamos no meio da pandemia, num primeiro momento usando um modelo em que a realidade é por ser um entorno completamente trabalhado com o nosso guarda-chuva e nossa marca, ficavam só os CTs e acho que é positivo e dessa forma hum, as crianças podiam ver o conteúdo em mobile. Mas para desenvolver isso, tivemos que nos adaptarmos ao modelo de assinatura com funcionalidades próprias da assinatura, a descarga, poder ver sem conexão a dados, que tanto complica a economia familiar. Então, isso foi há pouco tempo, na metade do ano, e já temos mais de 300 mil assinantes. Auditator. Fé, eu queria continuar com você perguntando o seguinte, e continuando com esses efeitos que deixou a pandemia. Vimos de uma cronologia no lançamento de conteúdos, principalmente são lançados os conteúdos para cinema, depois passamos para outras janelas, como poderia ser um VOD ou Blu-ray, para finalmente chegar à televisão. Então, tivemos alguns casos, como o lançamento de Black Widow da Disney, que primeiro foi lançado em Disney Plus e depois passou para o cinema quase simultaneamente. Como você pensa que vai continuar o lançamento de títulos nesse sentido? Boa pergunta. Olha, nós vimos nos últimos meses é que cada companhia, cada estudo teve a sua estratégia. E alguns lançaram sua plataforma com o intuito de ter mais assinantes, estreiam grandes títulos, grandes produções ao mesmo tempo no cinema, ao mesmo tempo. Então, e foi uma variação, e cada companhia teve a sua estratégia, e é muito respeitável, mas o que vimos nesses últimos 3 meses é que já está sendo repensado
E temos que respeitar a janela dos cinemas. Nós costumávamos ter 120 dias aproximadamente entre uma estreia no cinema até a primeira janela, que poderia ser Premium Video on Demand ou podê-lo comprar no seu momento, né? Quando existia Blu-ray, porque agora já quase está desaparecido. E íamos para outra janela em que justamente a televisão tinha sido a última. Então, poderiam passar até 2 anos para poder ver o filme, né? Seja na televisão paga ou aberta. A coisa mudou tanto. Então, temos que defender a janela do cinema, especialmente na América Latina. A NBC não abriu a sua plataforma, que nesse caso se chama Peacock, e nós vamos apoiando o cinema sempre. Contudo, o cinema dá para ver melhor no cinema. Tem a sua magia. Essa experiência de estar um grande salão com um telão imenso, com um som espetacular, isso faz com que você se desconecte da sua realidade por 2 horas ou às vezes 2 horas e meia, dependendo do título. Então, e esse cheiro de pipoca, eu sei que em cada país se chama diferente, né? A pipoca, ter a sua bebida, ir acompanhado, e depois que você viu o filme, que você já riu, chorou, se assustou, se emocionou, então você sai no cinema e o primeiro que você quer fazer é falar. Você esperava que acontecesse isso? O que aconteceu com aquela personagem? Essa experiência é a que estamos defendendo com tudo. E nós, na empresa, estamos deixando que os filmes tenham como primeira e única janela o cinema. Outras companhias estão pensando e deixando umas 2 semanas que estejam apenas no cinema e depois sim colocam nas suas plataformas. Eu acho que todos percebemos que estávamos fazendo um dano à indústria por entender interesses próprios das companhias. Então, sem dúvida, nesses meses em que foram feitos esses testes, percebemos que exclusivamente indústria. Sim, muita vontade de estar sentado na poltrona comendo pipoca, né? Eu quero assistir a nova de James Bond. Essa semana talvez eu vá. Excelente. Muito bem. Continuando com o que tem a ver com conteúdo para diferentes telas ou falando entre diferentes telas, eu queria te perguntar, vocês têm como plataforma Discovery Kids Plus? E queria te perguntar se há uma estratégia particular para a geração de conteúdos para esse tipo de plataforma, do que é conteúdo para televisão linear. Sim, olha, nós temos o conteúdo que geramos ou que pensamos, os IPs nossos, como por exemplo os bebês que vemos na tela, né, na série. Nós pensamos como história, como narrativa. Então, nesse caso específico, era gerar uma série de episódios curtos hum, de- e essas possibilidades fora da tela, fora do canal linear. E, paralelamente com isso, para Discovery Kids Plus, que tem muito além de ser uma plataforma não linear, ou seja, não é como o canal, é uma plataforma de streaming. Essa plataforma Discovery Kids Plus tem muito clara uma oferta de atividades relacionadas com os IPs. Então, no caso do seriado, nós oferecemos os famosos e-books, que seria uma forma de revisar um episódio ou viver novamente um episódio, mas em forma de livro, como um narrador com efeitos de vozes,
imagens do episódio e o texto, ou seja, a criança pode ler ela mesma, a criança, ou o pai e mãe ler para ela. Também temos os jogos que chamamos de jogos casuais, que também tem ensinamento, e é assim que trabalhamos, e, paralelamente os IPs que têm um pé no canal linear, que seriam todos os conteúdos, e outra em Discovery Kids Plus, que seriam mais interativos. E temos outras peças que seriam as peças musicais, umas obras musicais que sing-alongs, por exemplo, né? Podemos ver tanto em Discovery Kids Plus como no YouTube. Então, existe uma espécie de polinização, se podemos dizer assim, não sei, entre esse disse. Eu queria te perguntar, o fato de formas digitais também permite ser mais preciso na medição dos dados das audiências. Eu queria saber, vocês, que enfoque têm com relação à utilização dos dados, quais são as métricas que estão medindo e para que utilizam em termos de produção de conteúdos? Bom, de alguma forma, eh, que nasceu nesse sentido, podemos dizer, tínhamos Blu-ray quando nascemos, como falou a Fernanda, tínhamos DVD, DVD, eu acho que se diz assim. Então, a realidade é que hoje a maior parte das companhias entenderam o valor do dado em cada uma das plataformas nas quais tem controle, né? Ou que tem acesso a esses dados. Os dados servem para muitas coisas, mas indo ao ponto do que essa conversa, quanto ao conteúdo, fala sobre como a gente conta a história e quais são as partes que as pessoas gostam da história que a gente conta. Então, baseado nisso, tem muitas métricas que têm a ver com a retenção do público durante a reprodução do conteúdo que a gente tem. A medição da repetição, dos níveis de repetição do vídeo que a gente propõe para o público, tem a ver com métricas como podem ser como apresentar esse conteúdo para que a pessoa faça um clique e vá por si mesmo, que é como a seleção do que a gente tinha, né? Que a gente o que queria, né? Então, tudo que tem a ver com o consumo de conteúdo está medido hoje nas plataformas e nós utilizamos eficazmente. Tentamos aproveitar ao máximo e colocamos, a partir do caráter das personagens, como está sendo contada a história, até o ritmo com o qual fazemos as nossas canções. Não é a mesma coisa, diferentes tipos de gênero para o público infantil. E, por exemplo, sei lá, a música, a dança é muito mais divertida para as crianças do que para outros públicos, né? Ou talvez ter utilizado música popular. Podemos dizer que foi também a possibilidade de crescimento e de poder ter maior engagement com o público. E eu acho que isso é o importante. Da possibilidade de poder medir e poder melhorar os processos e poder dar mais experiências próximas do que quer o público.
dizer que no futuro. Sim, concordo completamente quanto à medição ou tirar conclusões quanto ao que a audiência, as personagens, as que, digamos, já fazem parte da cultura popular. Fé, eu queria te perguntar, saber quais são os desafios em termos de manter a vigência das personagens. Por exemplo, pensando num IP como Minions, por exemplo, que são vários títulos os que têm lançados. Como é esse desafio de manter vivos, vigentes esses personagens? Sim, é um desafio que os meus colegas com certeza vão concordar comigo. Mas levou muito trabalho. Em geral, o entretenimento no cinema, porque, como dizem, o que não se vê não se aprecia. Então, para que as pessoas não esqueçam dos produtos, temos que trabalhar em campanhas que tenham o tempo todo ativo, always gone, ou always green, para que as pessoas não esqueçam das personagens. E sem dúvida, Pablo, uma das grandes vantagens que nos dão as métricas existentes é que podemos escutar atentos sentido, podemos fazer que as nossas personagens adotem certos temas, sentimentos que as pessoas querem falar ou querem escutar ou ver. Então, é ali que entramos nós. Uma franquia como Minions, que, como vocês sabem, foi adiado a estreia, não um ano, mas já vamos para ano e meio, e finalmente a estreia do nosso filme será finais de junho de 2022. Parte da companhia desenhou uma estratégia que se chama Sábados de Minions na América Latina. E há 17 semanas, cada sábado, você pode se conectar com o Facebook do seu país ou da América Latina, Universal Pictures Latam, e você vai ver um curta dos Minions, pode durar 45 segundos, e justo você vai ver certos clipes em que os Minions estão fazendo alguma brincadeira, estão incomodando o guru, para ter as crianças presentes até o final de semana de estreia, que será em junho de 2022. São desafios que a companhia, através de suas diferentes divisões, vai procurando a forma de continuar presente. E outro exemplo é a divisão de Consumer Product, que fala continuamente com as lojas de departamentos, hipermercados e outros parceiros que estejam interessados com a presença dos nossos personagens para que nos ajudem, que estejam em um shampoo, em um brinquedo, em um alimento. Então, é uma estratégia em que muitas divisões temos que fazer um trabalho em conjunto para que o nosso produto continue vigente. Muito interessante. Eu não sabia dessa ação, eu acho espetacular. Bom, já temos pouco tempo, temos poucas perguntas, e antes falamos da importância que se deu, sobretudo nos últimos tempos, à família. E há uma pergunta, Adriano, que eu queria fazer para você em termos das audiências menores, em que muitas vezes são os pais que introduzem os conteúdos para as crianças, e se vocês têm uma estratégia particular para gerar esse engage ou cativar os pais para que apresentem o conteúdo para as crianças. Sim, temos mais uma das coisas que Discovery Kids tem muito clara, é o compromisso, a parceria que existe, a confiança que têm os pais em nós, que o conteúdo que trazemos em Discovery Kids será um conteúdo com um ensinamento, mas que será entretido,
e seguro. Eu sinto que os pais podem deixar que seus filhos explorem os novos conteúdos Discovery Kids, se estiverem interessados. É algo que acontece naturalmente. Nós temos uma variedade muito grande de conteúdos e não é que todos os conteúdos atraem todas as crianças. Há diversidade e a variedade nos conteúdos e também nas crianças. Então, ter um canal linear que te oferece e te dá o espaço para poder deixar que a criança encontre esses conteúdos, eu acho que é uma vantagem. No entanto, em plataformas de social media que não são orientadas para as crianças e sim para os pais, aí levamos mensagens sobre a estreia de seriados, de novos episódios, mudanças de horário, que é algo que um canal linear é muito importante e que muitos já tivemos ocasiões que teve que mudar de horário o seriado e gerou um problema sério na criança porque não sabia onde estava o seu seriado favorito. Então, existe aí uma comunicação com os pais muito aberta e muito proativa da nossa parte, para que o pai diga, digamos, fique dono do conteúdo e ajudar seu filho a desfrutá-lo. Obrigado, Adriano. Bom, e para finalizar, vamos ler uma pergunta do público. Está muito boa a pergunta e diz assim, que as crianças hoje estão consumindo conteúdos gerados por eles mesmos. Plataformas como TikTok, Roblox propõem que sejam os próprios usuários os criadores do conteúdo. E, bom, há conteúdos que se tornaram virais e muitos usuários nessas plataformas. Eu queria saber se vocês consideram uma concorrência à própria geração do conteúdo dos usuários, ou se veem como uma estratégia que estão pensando para suas plataformas. Ou você quer é principalmente divertido porque de alguma forma o que a gente criou e colocou nas mãos do público volta com mais criatividade, mais inventiva. Vamos muito a sério os comentários dos pais ou as mães sobre uma vivência, né? Ultimamente, um desses personagens algumas coisas que estão acontecendo nas redes sociais, os pais colocam a canção de Bartolito, a criança se aproxima, gravam e está em inglês ou em francês ou alemão. A criança coloca uma cara assim rara, né? Então há milhões de buscas de canção que nós compartilhamos com os pais para que Bartolito esteja mais presente na vida das crianças. Que bom exemplo de como aproveitar esses pais, né? Um prazer para vocês, é um painel de verdade. Agora, vamos ver se temos algumas palavras de encerramento. Sim, obrigado. E quero agradecer também para o Pablo, para os três speakers que, na verdade, como eu falei ainda agora, mantivemos um nível de qualidade, né? Para encerrar, queremos agradecer. Finalizamos uma jornada agitada, interessante, cheia de coisas interessantes. Principalmente queremos agradecer, sim. Agradecer, em primeiro lugar, a quem liderou esse lindo projeto, que foi o Summit desse ano, nessa escala, que é Paul, o Head de Marketing e Comunicações. Parabéns, Paul.
pelo que você fez, realmente pelo que você liderou, a equipe de marketing também, Mari, Rodri, e agradecer também a nossa equipe de design, que fez grande parte de todo o visual que vocês viram aí. Alejito, Marcos, que estiveram trabalhando também até altas horas da noite em tudo isso, e também quero agradecer a todos os líderes da organização que muitos de vocês já viram falando nas diferentes conferências, compartilhando um conhecimento desenvolvido juntos todos os dias, e nós nunca poupamos em economizar esses conhecimentos. A todos os colaboradores da Kit Corps que trabalham para ser cada dia melhores no que fazemos. Também quero agradecer nossos parceiros, os nossos clientes, alguns deles participaram dos painéis. Agradecer a todos eles, porque são eles que nos apresentam os desafios para sermos melhores. Todo dia eles nos desafiam para termos novos desafios para resolver. Inovar é isso, é errar de novo, que agradecer a vocês, que são os que participaram. Falamos de companhias e empresas com propósito, e nós somos uma companhia com propósito. O nosso propósito, ou parte dele, é contribuir para que a internet seja um lugar mais seguro e entretido para as novas gerações. E esse evento que fizemos hoje, que já fizemos no ano passado nessa escala, nesse ano com essa escala, tem a ver com isso, com contribuir justamente para que a internet seja um lugar mais seguro. Isso não vai depender apenas da gente, vai depender de que todas essas coisas das que falamos as coloquemos em prática juntos. Portanto, finalizamos o dia de hoje. Obrigado a todos por estarem aqui mais uma vez, e assim a gente se vê no próximo ano. Com a maior parte dos que estiveram aqui do outro lado da tela, estaremos nos vendo pessoalmente. As nossas equipes estão no Brasil, na Argentina, passando pelos outros países. Então, vamos nos ver em qualquer lugar desses. Muito obrigado a todos, foi uma honra espetacular também por esse último painel, e a gente se vê. Grande abraço e tudo de bom para o que resta do ano e o próximo ano também. Abraço grande.